Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gélido de janeiro varria as ruas estreitas de Lincoln Park em Chicago. Os postes de luz lançavam um brilho pálido sobre as calçadas congeladas, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo guincho dos pneus no asfalto gelado. Emily Carter, com o casaco preto bem ajustado ao corpo, caminhava rapidamente, com a bolsa firmemente pendurada no ombro. Sua respiração formava pequenas nuvens brancas a cada expiração. Ela acabará de terminar um longo dia no escritório de advocacia Carter e Lehman, onde defendia vítimas de assédio e abuso de poder. Sua mente ainda estava ocupada com um caso urgente quando, de repente, uma voz seca e autoritária a fez sobressaltar. Senhora Carter, pare! Emily ergueu os olhos e viu o policial Mark Reynolds, um homem alto e musculoso com um rosto severo emoldurado por um queixo quadrado. Seus olhos frios e calculistas encaravam Emily como os de um predador avaliando sua presa. Senhor policial, eu não entendo. Ela gaguejou, tentando manter a calma. Eu vi você agindo de forma suspeita. Você vem comigo até a delegacia. Reynolds deu um passo à frente, sua mão roçando seu braço. O medo a invadiu. Emily sabia que não tinha feito nada de errado, mas a ameaça era palpável. A humilhação em seus olhos era evidente. Ele queria demonstrar seu poder. Emily sentiu o coração disparar. Cada fibra do seu ser gritava para que ela fugisse, mas ela se obrigou a respirar fundo. Sabia que em sua bolsa tinha o celular, o gravador de voz e que havia câmeras de segurança a poucos passos de distância. Ela não estava completamente indefesa. Com um sorriso cruel e arrogante, Mark Reynolds a obrigou a caminhar em direção à sua viatura. Os transeuntes desviaram o olhar, intimidados pela cena. Emily sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si. Aquilo não era apenas uma injustiça pessoal, era um abuso de poder, e ela não ia deixar passar. Enquanto ele a forçava a entrar no carro, Emily pensou em seu passado, nas inúmeras vezes em que viu pessoas inocentes humilhadas por aqueles que deveriam protegê-las, nos abusos encobertos pelo uniforme e pelo silêncio. Desta vez, ela decidiria não ser uma vítima silenciosa. No fundo, uma resolução se formava dentro dela. Vou provar que nem mesmo alguém com todo o poder do mundo pode esmagar a verdade. E naquele exato momento, enquanto a viatura policial se afastava na noite gélida de Chicago, Emily ainda não sabia o quanto aquele confronto mudaria sua vida. E a de Mark Reynolds. A luz fluorescente do escritório da Carter e Lehman iluminava fracamente a mesa de Emily Carter. Ela estava sentada à sua mesa, com as mãos firmemente pressionadas contra o teclado, relendo um depoimento que preparava para um julgamento importante. No entanto, seus pensamentos insistiam em retornar ao incidente do dia anterior. Mark Reynolds. Seu nome ecoava friamente em sua mente. O homem que ousar ameaçá-la, que usará seu uniforme como arma para intimidar uma cidadã inocente. Emily sabia que ele pensava que ela ficaria em silêncio, esqueceria e deixaria a humilhação para trás. Mas ela não era esse tipo de pessoa. Naquele exato momento o telefone tocou. Ela atendeu rapidamente. Emily Carter? Aqui é o detetive Daniels da central de delegacia. A voz grave do homem fez Emily estremecer. Sim, inspetor? Respondeu ela cautelosamente. Recebemos uma denúncia referente a Mark Reynolds. Ele já esteve envolvido em diversas queixas semelhantes. Gostaria de saber se você estaria disposto a depor. Emily sentiu o sangue gelar nas veias, mas ao mesmo tempo, uma faísca de oportunidade se acendeu dentro dela. Era agora. Ela não seria mais uma vítima, ela iria agir. Alguns dias depois, em um parque de Chicago, Emily sentou-se em um banco, com a bolsa aberta ao lado, preparando suas provas. Imagens de câmeras de segurança, anotações de testemunhas e gravações de sua voz estavam meticulosamente organizadas. Ela sabia que precisava ser perfeita. Um erro poderia arruinar tudo. De repente, uma figura imponente apareceu na entrada do parque. Seu coração acelerou. Mark Reynolds, fardado, a encarava à distância, com um olhar surpreso, mas cauteloso. Emily Carter, disse ele, dando um passo à frente, com a voz carregada de autoridade. Ela se levantou lentamente com a cabeça erguida. Agente Reynolds, o que o senhor quer de mim desta vez? Ele sorriu, mas era um sorriso vazio. Eu só queria ter certeza de que você entendeu. Posso transformar sua vida no inferno se eu quiser. Emily respirou fundo. Seu sangue fervia de raiva e determinação. Você pode tentar, mas eu não estou sozinha. Tudo que você fizer será documentado. E acredite, eu saberei como usar isso. Reynolds franziu a testa, um lampejo de medo cruzando seus olhos pela primeira vez.
mas não disse nada e deu meia volta, deixando Emily parada ali sem fôlego, mas com o coração cheio de convicção. Naquele dia, Emily compreendeu uma verdade essencial. O poder nem sempre reside no uniforme ou na autoridade, mas sim na preparação, na determinação e na vontade de não ser derrotada. Os dias que se seguiram foram uma mistura de intensa concentração e tensão constante para Emily Carter. Todas as manhãs ela acordava com apenas um objetivo em mente: preparar sua vingança, mas não por vingança, por justiça. No escritório de advocacia Carter e Lehman, ela conheceu William Dawson, um advogado renomado por vencer inúmeros casos contra instituições poderosas. Alto, sério e metódico, ele ouviu atentamente enquanto Emily apresentava os fatos com precisão. Mark Reynolds não é apenas um policial intimidador, disse Emily com os olhos brilhando. Ele está abusando de sua autoridade. Ele tentou me controlar, me assustar, e eu não posso deixar isso passar. William assentiu com a cabeça, batendo a caneta na mesa. Muito bem. Vamos construir um caso irrefutável. Depoimentos, vídeos, provas de ameaças. Não deixaremos nenhuma lacuna. Emily começou por contactar os transeuntes que estavam presentes durante o incidente no parque. Muitos tinham filmado tudo com os seus telemóveis. Outros tinham testemunhado Reynolds a abusar do seu poder junto de outros cidadãos. Todos os testemunhos, todos os vídeos foram gravados, catalogados e guardados em segurança. Ela passou horas ouvindo e transcrevendo cada palavra, analisando as expressões faciais de Reynolds nos vídeos, anotando cada ameaça ou intimidação sutil. Seu plano era claro: quando chegasse a hora do tribunal, nada do que ela apresenta-se poderia ser contestado. O dia em que Emily e William apresentaram oficialmente a queixa contra Reynolds chegou rapidamente. Na delegacia central, Reynolds, tendo sido informado do procedimento, chegou fardado, autoconfiante, com aquela mistura de arrogância e desprezo que ostentava como uma armadura. Emily entrou no tribunal de cabeça erguida. Ela havia preparado cada palavra, cada gesto, e antecipado cada reação de Reynolds. O juiz, um homem severo, mas justo, pediu a Reynolds que respondesse às acusações. Emily então se apresentou para depor. Meritíssimo, começou ela com a voz clara e firme, Mark Reynolds abusou de sua autoridade em diversas ocasiões. Ele tentou me intimidar pessoalmente e restringir minha liberdade de movimento. Ela apresentou os vídeos, depoimentos de testemunhas e gravações de áudio. Cada prova foi acompanhada de explicações detalhadas, demonstrando não apenas a gravidade de suas ações, mas também sua natureza sistemática. Reynolds, sentado ali, sentiu o rosto endurecer. Os murmúrios na sala aumentaram à medida que Emily expunha os fatos. Ele pensara que seu uniforme e patente seriam suficientes para intimidar qualquer um, mas contra ela ele era impotente. Naquele exato momento, Emily entendeu algo: o medo não era mais seu aliado. Preparação, coragem e verdade eram suas armas. Reynolds, antes dominador e arrogante, demonstrava sinais de nervosismo pela primeira vez. O juiz ergueu uma sobrancelha, examinando as provas. Agente Reynolds, o senhor tem algo a acrescentar? Reynolds abriu a boca, mas nenhuma palavra convincente saiu. Baixou os olhos, incapaz de contradizer a força dos argumentos. Essa foi a primeira vez que Emily percebeu que estava verdadeiramente em uma posição de força. E ela sabia que essa batalha estava apenas começando. O caso de Emily Carter contra Mark Reynolds rapidamente ganhou as manchetes locais. As redes sociais fervilhavam. Vídeos do incidente postados por testemunhas anônimas foram vistos por dezenas de milhares de pessoas em poucas horas. Reynolds, antes respeitado em sua vizinhança, começava a sentir os primeiros tremores de sua reputação manchada. No dia seguinte à audiência, a delegacia recebeu ordens para iniciar uma investigação interna sobre as ações de Reynolds. O detetive Daniels, que havia contatado Emily no início do caso, agora supervisionava o procedimento. Reynolds entrou na sala de interrogatório com o maxilar cerrado e as mãos tremendo levemente. Ele sabia que as provas eram irrefutáveis. Os vídeos, os depoimentos, as gravações, tudo apontava diretamente para ele. Agente Reynolds, começou Daniels com firmeza. Você está sendo acusado de abuso de autoridade, intimidação e assédio a um cidadão. Como você responde a isso? Reynolds engoliu em seco. Inspetor, eu não queria. Daniels o interrompeu. As intenções não importam aqui. Suas ações estão documentadas e são públicas. Pela primeira vez, Reynolds sentiu um arrepio de medo. Ele não tinha mais o controle da situação. Os olhares de seus colegas, antes de apoio, agora eram críticos e cautelosos. Sua aura de invencibilidade estava se desfazendo rapidamente.
Jornalistas começaram a assediar a delegacia. Cada informação vazada era amplificada. O vídeo de Reynolds tentando arrastar Emily para dentro do carro viralizou. Entrevistas com especialistas em direito e ética policial analisaram cada gesto, cada palavra. Emily, por sua vez, manteve-se discreta. Ela sabia que sua vitória ainda não estava completa. Mas cada publicação, cada artigo que denunciava os abusos de Reynolds era mais um passo rumo à justiça. Uma semana depois, o departamento de polícia anunciou publicamente que Reynolds estava suspenso com efeito imediato, enquanto aguardava o resultado de uma investigação interna. O homem que tentará destruir Emily agora se via no centro das atenções por seus delitos. Reynolds, humilhado, sabia que sua carreira estava agora em risco. Seu uniforme, um símbolo de poder e autoridade, era agora inútil. Ele estava sozinho, confrontado com a verdade que havia ignorado por tanto tempo. Enquanto isso, Emily continuou trabalhando com William Dawson para se preparar para o próximo passo, o processo civil por intimidação e abuso de poder. Ela estava preparada, sabendo que Reynolds faria tudo o que pudesse para se defender, talvez até mesmo tentando desacreditá-la. Mas Emily não tinha mais medo. Cada obstáculo, cada ameaça, cada tentativa de intimidação só havia fortalecido sua determinação. Ela transformará o medo em força e a força em justiça. Este capítulo de sua vida marcou uma virada. Reynolds, antes dominador e implacável, agora se via à mercê do sistema que pensava controlar. E Emily sabia que o momento decisivo estava se aproximando. Naquele dia, o tribunal estava lotado. Repórteres, cidadãos curiosos e ativistas dos direitos civis enchiam a sala, aguardando o confronto final entre Emily Carter e Mark Reynolds. A tensão era palpável. Cada olhar parecia pesar sobre o outrora arrogante policial, agora tremendo sob o peso da verdade. Emily entrou calma e determinada, vestida com um simples terno preto, o olhar fixo em Reynolds. Ele estava sentado com as mãos cerradas, incapaz de encará-la. Todas as provas que ela havia meticulosamente coletado ao longo das semanas estavam prontas para serem apresentadas. Meritíssimo, começou Emily, com voz clara e confiante. Hoje não estamos aqui para punir por vingança. Estamos aqui para demonstrar que o poder deve ser exercido com responsabilidade. As ações do policial Reynolds foram documentadas, testemunhadas e filmadas. Elas representam intimidação sistemática e abuso de autoridade. Os vídeos foram projetados em uma tela grande. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada movimento de Reynolds, cada gesto humilhante, cada ameaça que ele havia proferido contra Emily e outros cidadãos agora estava exposto publicamente. Reynolds tentou se defender, mas sua voz tremia, sua arrogância havia desaparecido. Os depoimentos de transeuntes, colegas e até mesmo especialistas jurídicos o incriminavam de forma esmagadora. O juiz bateu o martelo com voz firme. Agente Mark Reynolds, você foi considerado culpado de abuso de poder, intimidação e assédio a um cidadão. Você está permanentemente suspenso e estará sujeito a outras medidas disciplinares. Um murmúrio percorreu a sala. Jornalistas anotavam freneticamente. As redes sociais entraram em erupção mais uma vez. Reynolds, devastado, percebeu que acabará de perder não apenas sua carreira, mas também o respeito que pensava ter conquistado para sempre. Algumas semanas depois, Emily recebeu uma mensagem inesperada. Reynolds queria encontrá-la. Desconfiada, mas curiosa, ela concordou em se encontrar em um prédio público, sob a supervisão de um mediador. Ele sentou-se com a cabeça baixa, visivelmente humilhado, mas sincero. Emily, eu agora entendo a dimensão dos meus erros. Abusei do meu poder, e você me mostrou o que significa a verdadeira justiça. Me desculpe. Emily olhou para ele com calma. Ela sentiu compaixão, mas não o suficiente para justificar suas ações. Senhor Reynolds, justiça não significa destruir alguém, ela respondeu, mas sim corrigir injustiças e garantir que aqueles que abusam do poder sejam responsabilizados. O senhor tem a chance de mudar, mas será uma longa jornada. Reynolds concordou, ciente de que sua humildade e arrependimento eram agora o único caminho possível. Para Emily, este caso foi mais do que uma vitória legal. Ela se tornou um símbolo de coragem e perseverança para todos aqueles que sofrem abuso de poder. Seu escritório assumiu novos casos, mas ela permaneceu fiel à sua missão: defender os inocentes e manter a justiça, independentemente do poder do adversário. Naquele dia, Emily compreendeu que mesmo diante do medo e da intimidação, a verdade e a coragem podiam derrubar qualquer opressor. Reynolds, antes dominador e arrogante, havia caído, e uma lição crucial fora aprendida: nenhum poder vale nada sem responsabilidade. Ao sair do tribunal,
Emily sentiu um peso sair de seus ombros. A justiça prevaleceu e, com ela, a certeza de que coragem e determinação podem mudar vidas.